nós tivemos um ameaço de alguns dias frios ali no mês de maio, né? Foi rapidinho, 1 ou 2 dias. E agora nós estamos próximos realmente da primeira onda de frio nesse inverno. Condição que pode impactar algumas culturas, né, minha gente? Principalmente pomares de frutas. O detalhe é que o mesmo fenômeno que agora tem provocado o frio e trazido a chuva, no fim de ano poderá provocar estiagem no Grande Oeste. Por isso, os produtores precisam de atenção para toda essa bagunça, para toda essa mudança. Vem! O mesmo frio, importante para a fruticultura, principalmente as frutas de clima temperado, como a maçã, a pera e a uva, poderá ser o grande vilão da produção. É que em épocas normais, os pés ficam em período de dormência por até 90 dias. Mas nesse ano, exatamente no começo de junho, quando as temperaturas precisavam estar mais amenas, um verão fora de época resolveu aparecer. E as árvores que estavam adormecidas acordaram, motivando uma nova florada. A gente aqui está preparado com conjuntos de irrigação. A gente trabalha aí em torno de 40 hectares já de áreas irrigadas de fruta de caroço. E é com essa técnica que nós conseguimos fazer o controle das temperaturas negativas. Para tentar amenizar os impactos do frio, o produtor Flávio Panho, de Fraiburgo, tem apostado nos sistemas de manejo para a proteção do pomar, que tem 300 hectares. A ideia é criar uma condição favorável para que os cultivares não sintam tanto os reflexos do frio. Precisa de várias atividades, principalmente agora nessa época é a poda, depois é o raleio. É claro, a gente trabalha também com raleio químico, né? Mas é indispensável que tenha uma poda bem feita, um raleio bem feito, os tratamentos fitossanitários bem feitos. Nessas áreas que nós temos controle de geada também a gente usa para irrigar por estiagem também, né? Conforme o monitoramento da EPAGRE, por causa da floração antecipada, provavelmente algumas culturas deverão sentir mais os impactos desse frio. Para a fruticultura aqui da região oeste, onde a gente tem a maior parte das fruteiras de clima subtropical e tropical, a gente espera que aconteça a queimadura das plantas que já floresceram. Porque o veranico que aconteceu há semanas atrás induziu essas plantas a florescerem. Então, provavelmente, os tecidos das flores vão queimar e vai derrubar, e pode ser que aconteça uma florada em seguida, né? Então, o que a gente gostaria que acontecesse, né, o cenário ideal, é que o frio continuasse. A orientação é para que os produtores façam o mesmo que o fruticultor Flávio tem feito lá no meio oeste. Então, evitar alguma adubação nitrogenada. Proteger, nesse caso aqui, é muito difícil proteger, né, para frutas tropicais e subtropicais, é bem difícil, a não ser que a gente faça fogo no meio do pomar, mas o mais importante é o pós, né, o pós-evento climático. Então, é manejar a planta, eliminando os galhos que podem sofrer um pouco mais com frio ou com doença, então fazer uma limpeza, e deixar essa planta estável durante o inverno, para que venha florada aí no início da primavera com um maior vigor. De acordo com o meteorologista Peter Scheuer, a elevação das temperaturas durante o outono é normal. Nesse caso, o principal fator que resultou nesse atraso, digamos assim, não atraso, mas manteve esse veranico na primeira quinzena de junho, foi basicamente essas chuvas que ficaram meio que bloqueadas no Rio Grande do Sul. Então, o que trouxe essa anomalia de temperaturas positivas. E agora que a gente está tendo, depois de romper, pelo menos com 2 frentes frias, esse padrão de bloqueio, agora que está começando a estação de inverno oficialmente. Bom, se por um lado os produtores estão orientados com relação às baixas temperaturas e o reflexo disso aqui no campo, por outro, eles precisam ficar atentos a médio e longo prazo, principalmente entre dezembro e janeiro. O mesmo laninha que está provocando ou trazendo essas massas de ar polar e até a geada aqui no oeste, meio oeste, extremo oeste catarinense, vai ser o responsável pela estiagem, falta de água, principalmente para as culturas agrícolas como o milho, por exemplo.
porque o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, ele vai ter uma influência leve agora, nesse mês de julho, com pouca chuva, depois começa um pouco a melhorar em agosto, setembro, mas depois seca de novo. No geral, são chuvas irregulares que nós vamos ter nesse próximo trimestre. Provavelmente que no verão de 2025 e final desse 2024, nós vamos ter mais seca, estiagem e uma temperatura que ela vai ficar dentro da normalidade. Ele falava esse detalhe pra gente hoje de manhã no Tá Na Hora da Jovem Pan, né? Quando eu perguntei, mas ô Peter, tivemos aí cerca de 2 semanas que a chuva foi bastante constante. Com essa chegada do frio, o que a gente pode esperar para a sequência dos meses? E ele disse justamente isso. Espere que vai alternar dias de frio com dias de calor. Só que ele já disse, olha, por exemplo, o próximo mês agora, a gente pode ter 40 milímetros a menos na média de chuva mensal. E aí vai mexendo, sem dúvida alguma, com a questão das culturas, né? E já tem, então, para a gente ficar ligado, a previsão da chegada de uma primavera e verão com pouca chuva. Aí, quando eu escuto isso, eu me lembro que nós estamos com a probabilidade de resolver o problema da chegada da água do rio Chapecó para cá no final de 2026. Me causa preocupação. Eu imagino que para você, que constantemente nos bairros de Chapecó vai lá na torneira e a torneira está sequinha, 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 não sai uma gota, também vire não uma pulga, mas uma colônia de pulgas atrás da sua orelha. Vamos aguardar. Tomara que não ocorra a falta d'água, porque a seca vai chegar, segundo o que diz a meteorologia.